João, capítulo 14, a partir do versículo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus por sua palavra, por suas verdades, que traz ao nosso coração alento, conforto, instrução, direção e esperança em dias de dificuldades e também em dias de bonança. A palavra de Deus, ela é completa e nos socorre em todos os aspectos da nossa vida. Jesus Cristo passou boa parte do seu ministério. Na verdade, o ministério de Jesus, ele se configurava em ensinar, pregar e fazer milagres e operar maravilhas. Mateus vai nos dizer que Jesus não somente pregava e não somente ensinava, como também ele curava, expulsava demônios, fazia milagres e maravilhas. E Jesus instruía os seus discípulos. Algumas vezes ele falava para as multidões, mas outras vezes Jesus falava apenas para o seu grupo de discípulos, e em alguns instantes, em alguns momentos, apenas para os 12, aos quais ele chamou e os consagrou, os separou para ser seus apóstolos. Acontece que, num determinado momento do seu ministério, já perto do fim do seu ministério, Jesus, quando chegava num lugar chamado Cesareia de Filipe, Mateus registra isso no capítulo 16 do seu livro, Jesus chama os seus discípulos, ou seus apóstolos em particular, e faz uma indagação. Jesus pergunta: que dizem os homens quem eu sou? E cada um começou a dar uma resposta. Uns disseram: olha, uns dizem que tu és João Batista, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és Isaías, e há também um grupo que diz que tu és um dos profetas. E agora Jesus se volta para seus discípulos e pergunta a eles: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro toma a palavra e, representando todo o grupo, diz a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela declaração de Pedro faz que, a partir daquele momento, Jesus comece agora a dizer aos seus discípulos o que vai acontecer com ele a poucos dias dali. Mateus registra no versículo 20 do capítulo 16, que desde então, ou seja, a partir desta declaração de Pedro, a partir desta informação, a partir desta confissão de Pedro de que Cristo era o Filho de Deus vivo, Jesus começa a dizer: importa que o Filho do Homem seja levado para Jerusalém, e em Jerusalém ele seja açoitado, ele padeça na mão dos gentios, e depois ele seja crucificado e morto. Mas os discípulos não tinham ouvidos para ouvir tal declaração. E por quê? Porque seus corações estavam carregados de euforia, porque suas mentes estavam tomadas pelo desejo da inauguração e da instauração do reino de Deus na terra. Aqueles homens haviam seguido Jesus na esperança de que iriam desfrutar no seu tempo o reino de Deus. Eles aguardavam, e quando eles olhavam para Cristo e via Jesus operando maravilhas e milagres, coisas extraordinárias, enfrentando tudo que era classe religiosa do seu tempo, aqueles homens não tinham dúvida que estavam diante do Messias, estavam diante daquele que era o Filho de Deus e que iria inaugurar o reino de Deus na terra. Mas Jesus agora, contrariando todas as esperanças, percebe? Contrariando todas as expectativas, Jesus está dizendo a eles: eu vou para Jerusalém, quando chegar lá eu vou ser crucificado, eu vou morrer, vão me açoitar, E aquilo soava como algo muito estranho no coração daqueles homens. Eles não podiam ouvir, porque suas mentes e corações estavam tomadas pela euforia do milagre. A correria e a agitação do dia a dia não permitia que eles ouvissem tais palavras de Jesus. Mateus vai registrar que nesse momento o próprio Pedro, olha que coisa, Pedro começa a repreender a Jesus,
chama Jesus em particular e diz: mestre, não deixe um negócio desse acontecer contigo não, tenha compaixão de ti, jamais permita tal coisa. Eles não tinham ouvidos para ouvir aquilo que eles não queriam ouvir. E eu quero chamar a sua atenção para a igreja deste tempo, porque muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, não querendo ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer, mas aquilo que nós almejamos no nosso coração, que nós esperamos ouvir de Deus. E às vezes o que é dito por Deus vai de encontro àquilo que nós imaginávamos. E o que acontece, muitas das vezes, não queremos compreender, não temos ouvido para ouvir. Queridos, Jesus vai se aproximando da sua paixão e morte, e mais uma vez ele chama seus discípulos e diz: daqui a pouco, daqui a algum tempo eu vou para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos gentios. Vão açoitar, vão cuspir, vão maltratar. Sabe o que os discípulos estavam fazendo naquela hora? Estavam discutindo quem era o maior no reino de Deus. Estavam perguntando quem iria ocupar as posições de destaque no reino de Deus. Eles estavam tão preocupados com posições eclesiásticas que não tinham ouvidos para ouvir o que Jesus tinha a dizer naquele momento. E aquilo ia de encontro a todas as suas expectativas. Eles criaram no seu ideal de judaísmo o imaginário e pensavam consigo mesmo: as promessas do reino vai se cumprir e nós estamos diante daquele que veio para cumprir as promessas. Jesus, no entanto, estava durante todo o tempo querendo instaurar um reino oculto de poder e de transformação em seus corações. Jesus está dizendo: eu vou ser crucificado, eu vou ser morto. E eles discutindo quem é o maior. A discussão tomou uma dimensão tão grande que João e Tiago, filho de Zebedeu, foram falar com a mãe deles. E disseram: mamãe, vai lá falar com Jesus e vai fazer um pedido a ele, e talvez ele te escuta. Pede a Jesus que eu e Tiago, um senta à direita e outro senta à esquerda do seu reino. E não é que ela foi? Sim, ela foi. E começou a perguntar e dizer: mestre, primeiro ela chegou e adorou, e disse: mestre, eu tenho um pedido para te fazer. Jesus disse: pode fazer. Se eu quero que no teu reino esses meus filhos sentem uma à direita e uma à tua esquerda. Jesus disse: você não está sabendo o que está pedindo. Eles podem beber o cálice que eu vou beber, eles podem ser batizados no batismo que eu vou ser batizado. E eles disseram: podemos, Senhor. E Jesus disse: é verdade, vocês vão ser batizados no cálice, no batismo que eu vou ser batizado, e vão beber o cálice que eu vou beber. Agora, sentar à minha direita e à minha esquerda no meu reino, não compete a mim a decidir isso, mas somente ao meu Pai que está nos céus. E alguém pode estar se perguntando: por que o Senhor está dizendo isso? Quando o Senhor leu João capítulo 14, onde Jesus está conversando com os discípulos, exatamente por isso. Agora, Jesus estava às vésperas da sua paixão. Jesus estava prestes a ser crucificado. Aquela noite era a noite mais angustiante, aquela noite era a noite de maior sofrimento e aflição, não só para Jesus, mas também ia ser para os seus discípulos. Os discípulos não tiveram condições de ouvir quando estavam na euforia e na agitação do dia a dia. Aí Jesus precisou chamar eles num particular, numa noite escura, e disse: agora vocês vão ouvir o que eu tenho a dizer. Percebe? Que é o que está acontecendo de alguma maneira, de alguma forma conosco, com a igreja, que foi preciso Deus nos chamar no particular nesses últimos dias, porque Ele quer falar bem pertinho de mim e de você, aquilo que a gente não tinha tempo para ouvir, quando estávamos na agitação e na euforia dos nossos próprios anseios, dos nossos próprios planos, muitas vezes deixando de lado o plano e a vontade de Deus. Ei, querido, quando eu e você, crentes em Jesus, começamos a deixar de lado o projeto e o plano de Deus para nossas vidas, sabe o que acontece? Ele chama nós num particular. Glória a Deus. Eu tenho para mim que Deus nesses dias está chamando a sua igreja num particular. É verdade, essa igreja sairá mais forte depois desse tempo.
Haverá crentes tão cheios do poder de Deus, como nosso pastor disse ontem aqui à noite, tão transformados pela renovação do Espírito Santo. Glória a Deus, é verdade. Porque Deus, eu não tenho dúvida, está tomando esta situação para tratar alguns de nós. Amém. E Jesus agora está dizendo aos discípulos, ele chama os discípulos para cear, capítulo 13 de João. Sabe o que acontece? Depois que Jesus lava os pés dos discípulos, depois que ele dá o exemplo, o maior exemplo de humildade que um mestre do judaísmo podia dar, aquilo era tão gritante, aquilo era tão impactante, que quando ele chega para lavar os pés de Pedro, Pedro disse, eu não me lave os pés, jamais eu vou deixar. Na verdade o termo diz que Pedro disse, nunca que tu farás um negócio desse comigo. Jesus disse, Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Imediatamente Pedro disse, não lave somente os pés, lave as mãos, a cabeça. Jesus disse, vós já estáis lavados, e quem está lavado não precisa tomar mais banho, apenas lavar os pés. Mas naquela noite Jesus também vai dizer, um de vós vai me trair. Aquilo foi impactante. Aquilo foi extremamente impactante para aqueles homens. Jesus acabou de anunciar a sua traição. Logo depois Jesus vai anunciar a sua paixão e morte. Ele diz, daqui a pouco vocês vão me procurar e eu não vou estar mais. Para quem esperava o reino de Deus instaurado na terra, para quem esperava gozar das benesses do reino, para quem esperava ocupar uma posição de destaque no reino, aquilo era chocante e aqueles homens começaram a se perturbar. Depois Jesus vai dizer a Pedro, porque Jesus vai dizer, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, os judeus vão me... Aí Pedro disse, Senhor, eu vou contigo até a morte. Jesus disse, Pedro, esta é a noite que o galo não vai cantar enquanto tu não me negares 3 vezes. Então Jesus, no momento só, anuncia que vai ser traído, diz que vai ser morto e ainda diz a Pedro, você vai me negar. E para completar, num determinado momento ele diz, para que se cumpra o que está escrito na palavra, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Ele disse, vocês vão me deixar sozinho. E agora os seus corações começam a turbar-se. Aí Jesus entra com um antídoto. Ele entra com a palavra de consolo, de paz, de fortaleza. E ele diz, não se turbe o vosso coração. Jesus estava dizendo, vocês podem ficar tristes, vocês podem se preocuparem, vocês podem chorarem, sim, vocês podem, mas jamais podem deixar que a situação tome conta do coração de vocês, e vocês tenham um coração tão agitado, como as ondas do mar batem nas pedras. O termo no original traz a ideia de ondas agitadas pelo mar e pelo vento. Jesus está dizendo, não deixe que o seu coração, em momento de crise, em momento de dor, de aflição, de luta, em momento de dúvidas, em momento de tristeza, tribulação, guerra, e seja qual for a intempérie que caia sobre você, Jesus está dizendo, não deixe que o seu coração se turbe, não deixe ser dominado pela situação, não permita que a situação turbe seu olhar, que não perceba que há esperança, mas logo em seguida Jesus vai dizer qual é o segredo e qual é o remédio para isso. Sabe o que ele diz? Ele diz, credes em Deus. Aí está o único meio para que, em meio às tribulações e aflições que nos afligem, em meio às lutas e dias de angústia e agonia, não nos deixar derrotados, não nos deixar tão desesperados, é crer em Deus. E quer saber? A palavra crer nesse texto da Bíblia, o seu sentido é, confie a sua vida ao Pai. Glória a Deus. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, confie a sua vida ao Pai. Sabe o que ele está dizendo para mim e você nesta noite?
para você que está querendo se turbar, para você que está olhando a situação, está a ponto do desespero, ele está dizendo: pegue a sua vida com tudo que ela é, com tudo que tem, com tudo que está acontecendo, por mais escura que seja a noite, por mais difícil que seja o dia, por mais esperança que te falte, por mais escuridão que te aflinja, Jesus está dizendo: pegue toda essa sua vida cheia de dúvida, de dores, e entregue nas mãos do Pai. Aleluia! Só assim vocês poderão vencer. Foi o que Cristo disse aos discípulos, é o que Ele está me dizendo e está dizendo a você que me assiste nesta noite, através das mídias sociais, neste culto que estamos realizando para a glória de Jesus. Quer vencer? Entregue a vida ao Pai. Tudo que tem de projeto, de plano, mas você olhou e disse: o que eu tinha projetado está frustrado por causa da crise. O projeto que eu fiz, os cálculos que eu fiz, e todo o plano eu estou vendo se desmoronar, porque algo inesperado aconteceu. É verdade, e algo inesperado estava acontecendo, ou ia acontecer no outro dia para aqueles homens. Eles não esperavam Jesus, era inimaginável, era impensável. Na cabeça daqueles discípulos, Jesus morrer como morreu. Não dava para entender aquilo, não era possível compreender aquilo. E todos os seus projetos, seus planos, toda a sua esperança agora estava desmoronando numa noite escura em que Jesus estava dizendo a ele: eu vou morrer, mas não se preocupe que ao terceiro dia eu ressuscito. E para vocês não fracassarem na noite escura, para vocês não perderem a fé, Jesus está dizendo para vocês não se desviarem, não me abandonarem de uma vez. Ele está dizendo: Pedro, você vai me trair, Pedro, mas tome cuidado com o seu coração, continue crendo, porque quem continua crendo, qualquer hora eu chego e restauro, aleluia, e volta a ser tudo como era antes. Está entendendo? Você que está olhando para a situação e está dizendo: meu Deus, vai tudo se acabar. Calma, creia em Deus. Eu creio, mas nesse crer não é um crer simples. Aqui Jesus está dizendo: pegue toda a sua vida e confie ela nas mãos de quem pode, aleluia, fazer tudo por você. Creia em Deus. Aí ele diz: creia também em mim. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus tira a perspectiva dos discípulos da terra e joga ela para os céus. É lindo isso. Se eu estou indo para a casa de papai, preparar lugar para vocês. Jesus estava dizendo: pare um pouco de olhar para os projetos terrenos. Para um pouco de olhar para os sonhos terrenos. Glória, a um futuro de glória, de poder, a um futuro de bênçãos eternas, de benesses que jamais findarão, esperando vocês que me seguem na casa de meu Pai. Eu estou indo preparar lugar. Jesus está dizendo: vocês daqui a pouco, amanhã, se depararão com um dos espetáculos mais horripilantes da vida de vocês. Verão o vosso mestre crucificado e sendo morto de uma maneira inimaginável. Mas se lembrem, eu estou indo preparar morada para vocês na casa de meu Pai. Oh, glória a Deus. Querida, a sua esperança não está nas coisas da terra. A nossa esperança não está somente aqui. Não. Os nossos sonhos e projetos, por maiores e melhores que sejam, eles findarão aqui. E Jesus está, aleluia, dizendo aos discípulos: eu quero que vocês tirem um pouco o seu olhar da terra. Eu quero que vocês tirem um pouco o seu olhar do reino da terra. O reino vai vir, mas não é agora. E olhe agora para o céu, olhe para o reino da eternidade, para a glória, para as mansões que eu estou indo preparar para vocês. Aí Jesus diz: porque aonde eu estiver, vós estarás também. Sabe qual foi a etapa que nós pulamos? Porque nem eu nem você poderia ir à cruz. Éramos para estarmos na cruz.
Mas ele não permitiu porque sabia que nem eu nem você poderíamos suportar aquela cruz. Mas ele tomou sobre si, como o moço leu, todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. E pelas suas pisaduras, eu e você estamos sendo sarados. Eu quero terminar nesta noite dizendo a você: a crise não vai destruir você. Não. Esta crise não vai parar esta igreja. Porque ela está confiando a sua vida ao Pai. A minha vida, a tua vida, está nas mãos do Pai. É claro, a situação não é fácil. Ninguém aqui está com a utopia. Eu acho lindo a Bíblia, porque a Bíblia não cria um imaginário, né? Há um bocado de gente meio maluca por aí dizendo: a dor não existe. A dor existe. A dor existe. O sofrimento é coisa da mente. Não, o sofrimento não é coisa da mente, não. O sofrimento é coisa da humanidade. Não caia nessa, não. Nós vamos... Não. Eu gosto da Bíblia porque ela é real. Jesus fala. Aí depois ela disse: se vocês vão ter aflição. Menino. Olha que negócio. Vocês vão ter aflição. Mas, Senhor, capaz de dizer: pois é, mas vai ter aflição. Mas não se aperrei, não. Na linguagem de hoje, não se aperrei, não. Eu venci o mundo. Aleluia. Eu quero convidar você nesta noite, que está aí com o coração abalado, agitado, que está angustiado ao limite. Eu quero falar com alguém que me escuta nesta noite, que até mesmo a vida já pensou em dar fim. A você que está dizendo: não há esperança, não há saída, não há escape. Eu quero falar com você que por um acaso, aleluia, está assistindo essa transmissão desse culto. Talvez você nem estivesse projetado a assistir hoje, mas o Espírito Santo te trouxe, o Espírito Santo te conduziu. Mas você tem pensado que está tudo acabado, que tudo terminou. Eu quero falar para você nesta noite e dizer: há um Deus nos céus, aleluia, Pai dos órfãos, que cuida dos necessitados, que escuta o aflito quando clama e ajuda quem não tem quem o ajude. Há um Deus nos céus que deu a sua vida por você. E Ele nesta noite está lhe pedindo só uma coisa: confie os teus projetos ao Pai. Confie a tua vida ao Senhor. Confie tudo que você tem, tudo que você é, a Deus. Porque a crise vai passar. E aqueles que terão capacidade, aqueles que estão confiando em Deus, sairão melhores. Nós seremos crentes melhores depois deste momento. Nós seremos irmãos melhores. Nós seremos pais melhores, professores melhores. Nós seremos filhos melhores. Nós seremos esposos melhores, esposas melhores. Nós seremos pessoas melhores, funcionários melhores. Nós iremos sim atravessar. Glória. Esta noite escura vai ter fim. Os discípulos abandonaram Cristo. Só João ficou assistindo aquele espetáculo horripilante. E era sábado e estava todo mundo trancado. Mas quando chega um domingo, a luz raia outra vez. E a morte não pode sustentar aquele que é o dono da vida. Aquele que disse: eu dou a minha vida, ninguém tira de mim, eu dou. E depois eu pego ela de volta. E no domingo de manhã, ele pegou a vida de volta e ressuscitou. E a noite de choro se transformou numa manhã de alegria. Te preparas para a manhã de alegria que Deus está reservando para você, para a sua vida. O choro vai durar uma noite, mas a alegria vai vir pelo amanhã. Aleluia. O domingo da ressurreição, glória, é a resposta, aleluia, de um Deus amoroso, que agora vai dizer aos seus discípulos: eu estive morto, mas agora estou vivo. Entrega esta vida a Cristo. Entregue a sua vida a Jesus agora. Volte para Jesus. Você que está afastado do Evangelho, você que está afastado do Evangelho, se reconcilie com Deus agora. Sim, entregue sua vida a Jesus. Aleluia. Entregue esta vida a Jesus e você, aleluia, vencerá. E você passará, porque Deus tem cuidado dos seus.
Se você tomar a decisão nesta noite, nos alegre com esta decisão, nos informe, mande pelo WhatsApp, mande pelo Instagram, não é? Pelo WhatsApp não, perdão, pelo Instagram, pelo YouTube, que são os canais, Facebook, que são os canais que estão sendo utilizados. Mas faça essa decisão agora em nome de Jesus. E você que não é crente, entregue essa vida a Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém.